Alô, lotequeiros de plantão, Loteca concurso 1206 já vem acumulada, pois o concurso 1205 acumulou. Vamos falar mais sobre essa programação, mas antes vamos falar desse concurso que acumulou o 1205. Tivemos 6 surpresas e uma zebra, por isso acumulou. Foi um concurso dificílimo esse que ocorreu neste final de semana. Essa zebra aí, Botafogo e Cruzeiro, é considerado uma zebra, mas um jogo bem dentro do esperado, mas devido ter tido 6 surpresas, por isso o concurso acumulou. O rateio oficial aqui nos diz 14 acertos acumulou, 13 acertos, uma aposta ganhadora, que abraça sozinha o valor de R$ 170 mil, 254,63 centavos. Mais de R$ 170 mil para essa aposta ganhadora aí na casa dos 13 acertos. Essa programação aqui vem muito difícil. Teremos muitos jogos no sábado, né? Praticamente mais da metade, ou seja, 8 jogos no sábado e 6 jogos no domingo, né? Certeza que no sábado será bem agitado, bem movimentado nessa loteca concurso 1206, acumulada em 3 milhões e meio de reais para 14 acertos, uma grande quantia. Dificilmente vemos a loteca com esse valor de acumulação, né? 3 milhões e meio de reais está acumulada para esse concurso. Em seguida vou vir com meus primeiros palpites aí. Hoje é segunda-feira, né? Lembrando que na quinta-feira, após a rodada de meio semana, dou meus palpites de novo, né? Já com mais informações. Mas vamos dar os palpites aí iniciais para essa segunda-feira. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1206, lembrando que hoje ainda é segunda-feira, à tarde, né? E o jogo entre Flamengo e Mirassol. O Flamengo que está priorizando muito o Campeonato Brasileiro esse ano, de 2025. A equipe quer voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, por isso está usando seu time titular no Campeonato Brasileiro, mesmo com jogos no meio de semana na Copa do Brasil. O Flamengo que joga neste meio de semana contra o Atlético Mineiro fora de casa, perdeu o primeiro jogo no Maracanã. E aqui jogando em casa, querendo se manter na liderança, nesse jogo 1 aqui contra o Mirassol, eu vou de coluna 1. O Flamengo é muito favorito, o Mirassol tem feito uma grande campanha, mas principalmente jogando em casa. Fora de casa, o Mirassol não tem conseguido tantos resultados importantes, com exceção do jogo contra o Palmeiras, né, que a equipe empatou na volta do Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes, mas aqui eu vou de coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, América Mineiro e Remo. O América Mineiro que vive uma crise enorme na Série B. Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro tem conseguido péssimos resultados. Inclusive perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto neste final de semana por 2-1. E a equipe está ali mais para a parte de baixo, brigando para não cair do que pelo acesso. Então aqui a equipe precisa retomar as vitórias. Lembrando que eu vou usar 4 duplos nesse jogo, que custa R$ 32,00, né, com os novos valores agora. E vou usar meu primeiro duplo nesse jogo, porque o Remo é uma equipe que empata muito também. E vou de coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 2 pela Série B Campeonato Brasileiro. Jogo 3, São Paulo e Vitória da Bahia. O São Paulo que melhorou bastante após a vinda do treinador Hernan Crespo, a volta dele para o São Paulo. Tem feito muito bem ao São Paulo, que ontem à noite venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1. Né? Fora de casa, a equipe já melhorou bastante na classificação no Campeonato Brasileiro da Série A. E aqui contra o Vitória da Bahia, que também é uma equipe que melhorou bastante após a mudança de treinador. Fez um grande jogo ontem contra o Palmeiras, quase venceu o Palmeiras no Barradão. Mas aqui o São Paulo jogando em casa é favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Goiás e Operário, aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás que conseguiu um empate fora de casa contra o Amazonas, que é o lanterna da Série B. Então agora enfrenta o Operário. O Goiás é muito favorito, jogando na Serrinha, no seu estádio, em casa. Então o Goiás que luta para subir para a Série A. A equipe está brigando pela liderança da Série B. Vou de coluna 1 no jogo 4. O Goiás é muito favorito, na minha opinião, para esse jogo. Jogo 5, Bragantino e Inter. O Bragantino que depois da Copa do Mundo aí, essa parada que teve para a equipe, só ficou treinando, né? Teve a Copa do Mundo de Clubes, o Bragantino ficou treinando aqui no Brasil
e não melhorou nada, piorou, né? A equipe que vem de várias derrotas consecutivas enfrenta o Internacional, que também é outra equipe que está em crise. Essa parada para a Copa do Mundo aí, que outros clubes foram, essas equipes ficaram treinando aqui, tanto o Bragantino como o Inter, não deu muito certo. O Inter que não vence há alguns jogos, inclusive vem de derrota em casa para o São Paulo, empatou também com o Vasco em casa. A equipe não vem bem das pernas, então aqui é um jogo dificílimo, um jogo para triplo. Vou usar um duplo aqui, vou de coluna um e coluna do meio. Acho que o Bragantino tem mais chances de vencer esse jogo e o empate é bem provável, por isso eu vou usar meu segundo duplo nesse jogo 5. Jogo 6, Volta Redonda e Novo Horizontino. Aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Novo Horizontino vem melhor na classificação, enfrentando o Volta Redonda que luta para se distanciar da parte de baixo. Jogo difícil aqui. Vou de coluna do meio nesse jogo, acredito no empate. Jogo difícil para ambas as equipes, né? O Novo Horizontino que empatou em casa seu último jogo contra o Avaí e agora busca pontuar fora, né? Mas eu vou de coluna do meio nesse jogo. Tanto o Volta Redonda quanto o Novo Horizontino aqui vão fazer um jogo muito equilibrado. Coluna do meio no jogo 6. Jogo 7, Fortaleza e Botafogo do Rio. Fortaleza que melhorou bastante após a contratação do novo técnico, Renato Paiva. Ontem a equipe contra o Corinthians quase vence, né? Na Arena Corinthians, tomou um gol no final, já no segundo tempo. E eu acho que vence esse jogo contra o Botafogo do Rio, que perdeu em casa para o Cruzeiro. E fora de casa, eu acho que não será páreo para o Fortaleza, que melhorou bastante. Vou de coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Bahia e Fluminense. O Bahia jogando em casa, é uma equipe muito forte, tem conseguido grandes resultados, a equipe está brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que reagiu no Campeonato Brasileiro venceu o Grêmio nessa última rodada aí por 1-0 no Maracanã. Não vem jogando bem depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes. Aqui eu acredito na força do Bahia jogando em casa, a equipe brigando por G6, G4 e vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Palmeiras e Ceará. O Palmeiras aqui precisa dar resposta à sua torcida e vencer esse jogo, né? A equipe que empatou fora com vitória da Bahia em 2-2, agora jogando em casa não pode desperdiçar a oportunidade de conquistar 3 pontos. Eu vou de coluna 1 no jogo 9, Palmeiras muito favorito. Jogo 10, Avaí e Cuiabá. O Avaí que empatou fora de casa com o Novo Horizontino, enfrentando o Cuiabá com uma equipe perigosa, né? Costuma aprontar, será um jogo difícil e eu vou abrir um duplo aqui, vou de coluna 1 e coluna 2. Acredito que as equipes aqui vão jogar para vencer. Jogo 11, Vasco e Atlético Mineiro. Outro jogo difícil. O Vasco vem de derrota para o Mirassol. O Vasco precisa dar resposta à sua torcida e vencer esse jogo aqui, em casa. Porque a equipe, hoje é segunda-feira, já pode entrar na zona de rebaixamento caso o Santos vença hoje. O Santos joga hoje contra o Juventude. Hoje, segunda-feira, estou gravando esse vídeo à tarde. E o Vasco já pode entrar na zona, vai jogar pressionado aqui, precisando vencer o Atlético Mineiro. Mas o jogo é difícil. Eu vou aqui usar meu último duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Tudo pode acontecer nesse jogo aqui. É um jogo para triplo, mas como eu vou usar 4 duplos nesse joguinho, vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 12, Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto, que vem de vitória, o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Conseguiu uma grande vitória por 2-1. E aí, em cima do América Mineiro e vem forte aí contra o Atlético Goianiense que precisa reagir. Jogo difícil aqui. Eu vou aqui acreditar na vitória do Atlético Goianiense e vou de coluna 1 nesse jogo 12. Porque jogando em casa a equipe é forte, precisa reagir também. Se quiser ainda sonhar com acesso para a Série A do ano que vem. Então, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro vem melhor, né, nos últimos jogos aí. A equipe está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Junto com o Flamengo, a equipe tem um jogo a mais que o Flamengo. Está em segundo, perde no saldo de gols. E vem forte aí para vencer esse jogo contra o Santos. Para mim, o Cruzeiro é muito favorito, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 13. Cruzeiro, coluna 1, melhorou bastante com o novo treinador. Jogo 14, Grêmio e Sport Recife. Aqui, um jogo desesperador, né? Principalmente para o Sport. O Sport que não tem ainda vitórias no Campeonato Brasileiro da Série A. Mais uma vez empatou em casa, dessa vez contra o Bahia. Enfrenta um Grêmio que também está numa situação difícil. Precisa pontuar. A equipe perdeu para o Fluminense por 1-0. Jogou muito mal. E aqui o Grêmio tem a obrigação de vencer esse jogo. Jogo difícil. Mas eu vou arriscar na coluna 1 no Grêmio, nesse jogo 14. Como só vou usar 4 duplos,
dei meus palpites aí. Lembrando que na quinta-feira vou vir com outros palpites aí, usando um triplo e 3 duplos, uma aposta que custa R$ 48. Vou analisar a rodada deste meio de semana, que acontecerá pela Copa do Brasil e provavelmente algum jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então, são esses os meus palpites. Vocês sigam a intuição de vocês, né? A loteca acumulada 3,5 milhões de reais, uma premiação muito boa. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.